Negócio é o seguinte, agora vamos trabalhar com a segunda das classes, o adjetivo. Vem pra cá, respira fundo aí, meu, porque o bicho vai pegar, hein? Olha só, adjetivo é a palavra que tem por função dar a característica, a qualidade ou a origem de um termo. Geralmente, o adjetivo aparece ao lado de um substantivo. Afinal de contas, ele faz parte do que a gente chama de grupo nominal. Tá? O que é o grupo nominal? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral. São 5 elementos, sendo que o núcleo é o substantivo mais importante. Então, olha só, aqui, característica, vamos pegar como exemplo a palavra azul. Azul é uma palavra que dá a ideia de característica. Muito fácil de entender, isso aqui é a coisa mais simples do planeta. Qualidade, a palavra inteligente. Palavra inteligente dá uma ideia de qualidade. Se você colocar do lado homem inteligente, mulher inteligente, tá? Isso é qualidade, adjetivo. Origem, olha só, vamos pegar aqui a palavra italiano, brasileiro, amazonense, tá? Paranaense, cascavelense, etc. Você colocar aqui um termo que indica a origem, vai ser também um adjetivo. Tá joia? Tá joia. Essa parte é muito fácil, é muito simples, tá bem? Olha só, vem aqui para classificação. Classificação do adjetivo. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, ó, diferença estrutural. Um adjetivo pode ser um adjetivo simples. Veja bem, só um elemento. A palavra azul, por exemplo, apenas uma raiz. Essa é a definição. Adjetivo simples, você marca aí que aquele que tem uma raiz. Tá beleza? Beleza. Adjetivo composto, mais de uma raiz. Coloca lá, mais de uma raiz. Ó, azul e escuro. 2 raízes nesse caso. Adjetivo que nós vamos chamar de quê? Primitivo. É aquele que possui o quê? Apenas um termo que dá origem a outro, tá? Então é um termo que pode originar outra palavra. Ele não passou por um processo de derivação. Então a palavra bom é um adjetivo que? Primitivo. Você fala, ah, Pablo, então entendi. Quer dizer que o simples não é primitivo. Nada a ver, nada a ver. São possibilidades de classificação. Então veja bem, bom além de primitivo também é simples, tá bem? Fácil pra caramba. O derivado é aquele que não é primitivo, tá bem? Então olha só, bondoso. Bondoso veio de outra palavra, né? Veio da palavra bom, assim como maléfico vem de mal, beleza? Catastrófico de catástrofe e etc. Então aqui você tem uma palavra derivada, simples pra caramba. Aí você tem um adjetivo que pode chamar de adjetivo gentílico. O que é um adjetivo gentílico? Preste atenção. Ó, brasileiro é um gentílico porque indica o quê? A origem. Então, para ser gentílico, ele tem que indicar a origem. Ô, professor, tem outro exemplo? Tem. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, um adjetivo greco, o quê? Romano. O que é isso? Greco-romano é um adjetivo gentílico, porém ele é o quê? Composto, porque eu tenho uma, ó, 2 raízes. Coisa linda, cara. Aí você fala, professor, como é que eu vou saber isso aqui? Você vai saber isso aqui com essa dica que eu vou dar para você, ó. Sempre que você está estudando língua portuguesa e eu falo para você, ó, adjetivo gentílico, locução adjetivo, que eu vou passar agora, você tem que se ligar nas listas. Você tem que estudar língua portuguesa lendo lista, lendo tabela, para poder aumentar o seu vocabulário, tá joia? Essa é uma dica boa para você crescer na língua portuguesa. Vamos lá. Ainda existe a classificação de locução adjetiva. O que é isso, professor? Classificação de locução adjetiva. Ó, eu vou dar uma ideia para você, uma dica aqui, para tornar mais fácil o seu estudo. Imagina assim, no português, sempre que 2 ou mais palavras se juntam para dar o sentido de uma só, você tem um fenômeno muito louco. Por isso, locução. Se for um fenômeno muito louco de adjetivo, locução adjetiva. Muito louco de advérbio, locução adverbial, etc. Então, olha aqui, ó. Preposição mais substantivo. Olha o exemplo que eu coloquei para você. Brisa do mar. Eu não tenho a preposição aqui, inclusive tem até um artigo do lado, né? O. E eu não tenho substantivo mar? Tenho. Então, isso aqui é uma locução adjetiva, que é correspondente
tem um significado semelhante à expressão o quê? Marítima. Marítima tem esse sentido aqui. Marítima é um adjetivo. Poderia falar brisa marítima. Nesse caso, preferi brisa do mar. Aí fala, professor, achei legal isso aí. Procura então, quando você tiver um tempinho aí, uma lista de locução adjetiva. Você vai encontrar lá veneno de cobra, mel de abelha, né? Para você entender. Aí falar, professor, tem mel de porco? Para você ter falado mel de abelha? Eu só dei o exemplo, cara. Pra você procurar, tá joia? Então, o que eu quero que você entenda essa é mais uma possibilidade de classificar esses elementos aqui. Tá beleza? Super simples. Vamos pausadamente, uma categoria de cada vez. Depois que você já classificou isso, você ainda vai poder fazer o quê? Flexionar. Eu vou dar essa ideia aqui de flexão apenas para você sentir o gostinho, tá? Para você ter a ideia, saborear um começo só da flexão, porque a flexão mesmo a gente trata na parte relativa à flexão nominal. Mas ó, um adjetivo pode sofrer flexão de gênero. Quer dizer, vai estar no masculino ou vai para o feminino. Exemplo, bom, boa, né? Belo, bela, beleza? Número, você pode ter a flexão de número. Quer dizer, singular ou plural. Pense comigo, legal, legais, tá joia? Fácil pra caramba. E você pode ter uma flexão que é chamada flexão de grau. O que é a flexão de grau? Você compara o adjetivo, ou seja, uma característica a mais substantivos, ou você exagera essa característica. Então, o grau é chamado grau comparativo ou o grau o quê? Superlativo. Essa parte de identificação do adjetivo, entender como é que ele aparece, um pouquinho do seu emprego, é super simples. Vamos adiante, ainda falando sobre o adjetivo. Simbora comigo. Muito bem, vamos estudar agora o emprego do adjetivo. Como é que você vai fazer isso aqui? Seguinte, além daquela caracterização que eu já havia passado, aquela classificação, quando você pensa sobre o sentido do adjetivo empregado numa sentença, você pode ter essa classificação. O adjetivo pode ser explicativo ou pode ser o quê? Restritivo. Vamos lá. O adjetivo explicativo é aquele que a característica do adjetivo já está contida no substantivo a que ele se refere. Pense comigo aqui, ó. Homem mortal. Tá bom? Aí você vai fazer a pergunta: todo homem é mortal? Lógico que todo homem é mortal. Então, essa característica que está aqui é simplesmente uma repetição de algo que já se encontra nesse substantivo. Homem mortal. Tá vendo? Fácil pra caramba. Então, a gente classifica o emprego desse adjetivo como um adjetivo, o que? Coloca lá. Explicativo. Já é diferente de falar homem fiel. Vamos pensar aqui, ó. Restritivo é aquele que traz uma nova característica, ele restringe o substantivo. Como assim restringe? Restringe com uma nova significação. Então pensa, se eu disser para você, homem fiel, todo homem é fiel? Sim. Não, na verdade não é, tá? Mas o que acontece é que na construção homem fiel, o adjetivo fiel é um adjetivo que restringe a significação do substantivo. Por isso, chamaremos de adjetivo que? Restritivo. Fácil pra caramba, pelo amor de Deus. Então, se eu colocasse carro azul, todo carro é azul? Não. Então, adjetivo é o que? Restritivo, tá? Bem simples, bem fácil, tranquilo pra caramba. Agora, vamos dar uma olhada na semântica do adjetivo. Como assim semântica do adjetivo? Ó, vez ou outra vai aparecer para você uma questão assim. Você vai ter lá um trecho destacado, vai estar em negrito, tá? E o elaborador vai pedir para você o seguinte: a expressão tal não muda de sentido ou muda de sentido se você trocar a posição. E é isso que você tem que entender. Ou seja, se nós tivermos mudança de posição relacionada ao adjetivo, você pode ter mudança de sentido. Então pense, homem grande, aqui eu tenho o substantivo e aqui eu tenho o adjetivo. Então esse é o determinante e esse aqui é o determinado. Pensando, homem grande, eu estou falando aqui na ideia de tamanho, tá? Dimensão. Grande homem é o que? Um cara célebre. E daqui a ideia do que? É de importância.
fácil pra caramba. Veja que eu só troquei a posição, tá? E já mudou o sentido. Ah, professor, é sempre que isso acontece? Não, não é sempre. Se eu pensar, olha só, vamos pegar caneta vermelha, vermelha caneta, mudou o sentido? Não mudou o sentido, tá bem? Super simples de entender, fácil pra caramba. Então, com relação à semântica, ó, Zé fini. Essa parte acabou, então você para e dá uma estudada no adjetivo. Por quê? Para você poder fixar esse conteúdo. Tranquilo? Tranquilo. Agora, vamos falar sobre a próxima categoria, sobre a categoria dos advérbios. Essa parte aqui, ó, importantíssima, ela ajuda você a compreender o texto, tá? Eu vou dar uma dica. Toda vez que eu falo sobre uma dessas classes novas, faça o seguinte: leia um texto e tente destacar essas palavras ali no meio. Por exemplo, destacar os adjetivos num texto pode ajudar você a entender o ponto de vista do autor sobre aquele texto, assim como destacar os advérbios. O advérbio ajuda você a entender as categorias do mundo, espaço, tempo, ajuda você a entender como a ação se desenvolve, por exemplo. Por quê? Porque o advérbio é uma palavra, ó, pega essa palavra aqui, invariável, quer dizer, não flexiona. O advérbio não tem flexão de, vamos pegar lá, tem flexão de número. Não, o advérbio não vai para o plural, também não tem feminino, tá bom? Que imprime uma circunstância sobre o quê? Primeiro, sobre um verbo, depois sobre um adjetivo, depois sobre outro advérbio. Fácil pra caramba, super simples. Pega isso aqui. Na sentença, estudarei muito, o que é que nós temos? Estudarei é um verbo, correto? Correto, porque está indicando uma ação e está conjugado. Agora, muito, não está intensificando esse estudar? Tá ou não tá? Então você já sabe, estudarei, ó, muito, até cansar. E depois que cansar, estudar mais um pouquinho. Isso aqui está dando uma circunstância de quê? De intensidade. Então ele é um intensificador. Beleza? Beleza. Agora, vamos dar uma olhada na palavra advérbio, intensificando, dando uma circunstância, imprimindo uma circunstância a um adjetivo. Português é muito legal. Vamos fazer a classificação. Português é substantivo nesse caso, tá? É verbo, muito é o nosso advérbio e legal é um adjetivo, correto? Correto. Então veja que agora a palavra muito está incidindo sobre a palavra legal. Ou seja, está intensificando essa palavra, intensificando o adjetivo. Fácil, simples, tranquilo demais. Tá bom? Tá bom. Agora, um advérbio sobre outro advérbio. Dá uma olhada aqui, ó. O orador fala muito bem. Joia. A palavra muito você já sabe que é um advérbio, que é aquele que dá a ideia de intensidade. A palavra bem, você vai ter que entender. É um advérbio, tá? É um advérbio que dá uma ideia de quê? Dá uma ideia de modo. Dá uma ideia de modo. Tranquilo? Fácil pra caramba. Então, ó, ele volta para o verbo, mas o muito intensifica quem? O próprio advérbio. Simples, fácil, ó, tranquilo, mamão com açúcar. Como é que você faz para entender isso agora? Nomenclatura gramatical brasileira traz algumas categorias de advérbio. Diz que alguns são advérbios. Eu vou aumentar essa categoria. Por quê? Porque a NGB por si não basta. Vamos ter que dar uma ampliada. Algumas bancas utilizam uma constatação, uma classificação maior do que a da NGB. Então eu trouxe aqui para você da gramática da língua portuguesa. Então olha só. Afirmação. Qual palavra pode indicar afirmação para você? A palavra sim. Você pode colocar lá certamente, beleza? Certamente, você olha no seu material, eu vou colocar uma lista bem filé para você, que eu só vou colocar alguns. Então, sim, certamente, de certo, evidentemente, obviamente, claramente. Negação. A palavra não, a palavra nunca também pode indicar isso, jamais também, mas também podem ser de tempo, nunca e jamais. Dúvida, você pode colocar ali a palavra talvez, quiçá, oxalá, tomara, tá bem? Fácil pra caramba. Intensidade, você já sabe uma delas, né? Muito, a palavra pouco, bastante, etc. Modo, você pode colocar lá bem, pode colocar mal, ó, não esqueça, mal com L é advérbio,
tá? Mal com U é adjetivo, você não pode errar uma coisa dessa. Paulatinamente, tá? Simples pra caramba. Aí, tempo, você pode colocar já, você pode colocar hoje, você pode colocar a palavra agora. São advérbios de tempo. Lugar, você pode colocar aqui, pode colocar ali, lá, acolá, algures, alhures, nenhures, etc. Advérbio de interrogação, você pode colocar ali as palavras onde, você pode colocar quando, você pode colocar como e também pode colocar por quê. Sempre que essas palavras estiverem fazendo o quê? Uma interrogação. Porque onde indica lugar, quando indica tempo, como indica modo, porque indica causa. Então, se você colocar onde você está, quando você vem, como você chegou aqui e por que você estuda. Aí você tem, então, advérbios de interrogação. Advérbio de designação, a palavra eis, beleza? Eis aqui a resposta para os seus problemas. Estude língua portuguesa. E de inclusão, você pode colocar lá inclusive, você também pode colocar a palavra também. Pode ser que você só encontre essas categorias que eu expliquei numa gramática do português de Portugal, tá joia? Mas agora você já sabe aquilo além da NGB, porque isso é cobrado em algumas bancas. Beleza? Essa parte dos advérbios é importantíssima. Leia, tente reconhecer isso na sentença, porque quando você consegue fazer esse reconhecimento, tudo fica mais fácil. Beleza? Beleza. Então, simbora, porque há muita coisa para estudar ainda. Vamos lá. Olha só, vamos dar uma olhada agora no conteúdo relativo à locução adverbial, tá? O que eu quero dizer para você? Quando você está observando o advérbio na sentença, ele pode aparecer na forma purinha, né? Como uma palavra só, ou como uma locução adverbial. Você sabe, já falei que locução, termo que possui mais de uma palavra, né? Ou expressão ali que significa uma coisa só. Então, é um fenômeno muito louco, portanto, locução. Locução com advérbio, locução adverbial. Preste atenção aqui, ó. Sair à noite. Esse à noite aqui tá dando uma ideia de quê? De tempo, não tá? É, como se fosse uma ideia de tempo. Então isso aqui é uma locução adverbial. Beleza? Não se esqueça de que aqui, ó, ela tem um acento grave indicativo de crase, obrigatório. Olha só, sair de vez em quando. De vez em quando não tá dando uma ideia mais ou menos assim de frequência, alguma coisa assim? Sim. Então, também é, nesse caso, uma locução adverbial, tá? Mais de uma palavra dando essa ideia. Na manhã seguinte, na esquina da minha casa, tudo isso aí, ó, locução adverbial. Para finalizar, dê uma olhadinha no adjetivo quando está com função de advérbio, tá? Olha só, algumas pessoas chamam isso de adjetivo adverbiado, mas eu acho muito estranho falar essa palavra. Eu prefiro falar adverbializado, soa melhor. Mas beleza, presta atenção nessa frase aqui, ó. Pedro falou bonito. Então, Pedro, substantivo, falar é um verbo. E bonito seria o quê? Um adjetivo, morfologicamente falando. Porém, o bonito não é o Pedro. O bonito é o quê? Um modo dele falar. Então eu usei um adjetivo para exprimir a característica que na verdade seria expressa por um advérbio. Então aqui eu tenho um adjetivo que está adverbializado. Por meio de uma derivação, eu transformei esse adjetivo numa espécie de advérbio. Tá joia? Pode acontecer? Pode. Mas o senhor vai marcar aí que essa expressão, esse adjetivo adverbializado, é característico da fala chamada coloquial. O que é fala coloquial, professor Pablo? Seguinte, é aquela que não está preocupada com a regra. É aquela que não está nem aí para o padrão da língua. Ela fala do jeito que der na veneta, do jeito que vier à cabeça. Beleza? Beleza. Vamos partir da locução adverbial agora para as conjunções. Opa, essa aqui, ó, alerta vermelho, cara. Você já coloca aí que isso aqui é alerta, tá? Vou fazer o sinal aqui de perigo. Por que de perigo, professor? Bem, porque quando aparece esse conteúdo aqui, ó,
Negócio, se você não estudar, o bicho pega. Se você não entender, é para ser uma caveira isso aqui, tá? Então, perigo. Decore as conjunções porque é muito, muito importante entender esse conteúdo. Conjunção é a palavra ou a locução, se você preferir, que liga palavras ou orações. Palavras dentro de uma oração ou orações dentro de um período. Veja o exemplo que eu dei aqui. Olha só. Adamastor pegou a prova e a gabaritou. Beleza, eu tenho essa palavra e que está ligando duas coisas aqui. A ação de pegar a prova e a ação de gabaritar a prova. Estou ligando duas orações, tá? Então, olha só, oração número 1, oração número 2. Aqui está a função da conjunção bem evidente. Fácil pra caramba, simples, tá? Não é difícil entender. Se eu tivesse assim, João e Maria foram à feira, o e ia ligar duas palavras apenas. Aqui eu estou ligando duas orações. Por quê? Porque são duas frases que contêm verbo. Ah, professor, tem que anotar isso agora? Não, fica sossegado porque você vai estudar na parte de sintaxe. Aí, olha só, quero que você estude muito. Observe, eu tenho 1, 2 verbos. Esse que está aqui no meio não está conectando, não está atarrachando a segunda parte da sentença à primeira. Quer dizer, quem quer alguma coisa. Essa alguma coisa é o que você estude muito. Então eu estou colocando o complemento desse verbo ao lado dele. Então é um complemento verbal. E olha quem é que está dando essa complementação aqui, ó. É a conjunção, essa palavra que. Tenta tirar essa conjunção dali e fala, quero você estude muito. O que acontece? Ó, fica indígena, fica muito estranho, tá? E é por isso que você não pode dar bobeira com isso aqui. Belê, fácil pra caramba. Vamos dividir as conjunções agora. Vamos começar a classificar. A conjunção você pode classificar assim, conjunção coordenativa. Pois bem, o que é uma conjunção coordenativa? Aquela que liga termos sintaticamente independentes. Quer dizer, um não depende do outro. Fácil pra caramba isso. Como assim um depende do outro? Você tem termos que estão ali completos, tá? Eles não vão criar dependência sintática. E olha outra coisa importante. Essas conjunções podem introduzir oração coordenada sindética. Professor, eu sempre quis saber, a minha vida toda, o que é sindética. É só você pensar que a conjunção tem outro nome. Ela também tem esse nome aqui, ó. Sindeto. Então, se você tiver uma oração sindética, é a oração que tem uma conjunção, um síndeto. Olha quais são. Então, você tem as aditivas que dão a ideia de soma. E aí você tem a listinha. E, nem, não só, mas também, como também, etc. As adversativas que dão uma ideia de diferença. Esse é o valor da conjunção, né? Da ideia de adversidade. Então, mas, porém, contudo, todavia. Então, eu estudei bem pouquinho, mas passei. Contudo, passei. Cuidado, meu. Contudo, não serve para você fechar uma redação. Ah, eu vou começar com uma palavra contudo. Não pode, tá? Alternativa, da ideia de alternância. Olha só, estude ou vai embora, meu. Ora ele estudava, ora ele ficava fuçando na internet. Então para de querer fazer outra coisa e estude. Aqui, ó, quer você queira, quer não, decora a conjunção. Conclusiva dá uma ideia de conclusão. Então olha só, estudou um monte, logo vai passar. Dedicou-se ao máximo, portanto vai passar. Então vai passar a palavra pois, quando tiver após um verbo. Vai passar pois. Muito fácil. Explicativa dá a ideia de explicação. Então olha só. Não pare de estudar, que o seu momento vai chegar, Alfartano. Olha só, estude, porque a batalha está próxima. Outro exemplo aqui você pode colocar, é importante estudar, porquanto fique próximo o seu resultado. Ou, pois seu resultado está próximo, mas daí o pois tem que ser antes do verbo. Veja a diferença de posição. Pois antes do verbo explica, pois após o verbo conclui. Belê? Vamos agora pegar o boi pelo chifre e decorar as conjunções subordinativas. Simbora, vamos lá. Preste atenção agora que eu vou explicar as conjunções subordinativas. Bem rapidinho, por quê? Você vai pegar a lista e vai ler, precisa entender o que é que ela faz. Mas mais à frente, você vai estudar isso nas orações subordinadas, orações coordenadas.
Então, na verdade, isso é uma espécie de antecipação de um conteúdo que você vai estudar mais à frente. A língua portuguesa é feita disso, repetição, 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 a fim de que você consiga entender. Então, vamos lá. Olha só, conjunção subordinativa liga termo sintaticamente dependente, quer dizer, um termo depende do outro nesse caso. Ele desempenha uma função sintática em relação ao outro. E daí você vai classificar da seguinte maneira. Conjunção integrante. São só duas, olha só, que e se, tá bom? As integrantes introduzem oração subordinada substantiva. É importantíssimo entender isso aí. Você vai usar muito lá na parte da oração subordinada, lá na parte do período composto por subordinação. Aí eu trouxe dois exemplos para você observar. Ó, sempre contando os verbos para analisar isso porque fica mais fácil. Então, ó, quero, depois abrace. Quero que Marciana me abrace. Quem quer, quer alguma coisa. Esse aqui é um verbo que a gente chama transitivo direto. Calma que você vai estudar isso, tá bom? Aí, Marciana me abrace, isso aqui é o complemento, é aquilo que eu quero. Essa palavra que está aqui serve para conectar o Marciana me abrace ao querer, mostrando que esse termo é complemento daquele, ou seja, subordinando o segundo elemento em relação ao primeiro. Mesma coisa aqui embaixo. Não sei se ela quer. Então, ó, saber, querer, dois verbos. Quem não sabe alguma coisa. Essa alguma coisa é se ela quer. Então, você corta aqui. Esse termo aqui é o complemento do anterior. Quem está conectando? A palavra se. Nesse caso, conjunção subordinativa integrante. Lembra? CSI não pode ser permutada. Eu não posso trocar essa conjunção por alguma outra coisa. E ela também não tem um significado específico, tá? Ela só serve para conectar. Diferente das adverbiais. A adverbial serve para introduzir uma oração subordinada o quê? Adverbial. E aí, olha só, essas têm sentido. E mais fácil do que decorar só duas conjunções, só podia ser decorar 9 tipos de conjunção. Ah, então quer dizer que são 9 conjunções. Não, mané. 9 tipos. Tá? É uma lista de 9 tipos e cada tipo tem várias conjunções. O que eu fiz? Coloquei para você uma tabela aí, tá? Com várias conjunções. Mas aqui eu só coloquei a conjunção coringa. O que é a conjunção coringa? É aquela que você vai decorar para que, no caso de você precisar trocar uma conjunção para ver se o sentido é o mesmo, você vai trocar por uma dessas aqui. Ou seja, vai fazer uma permuta. Então, ó, conjunção causal da ideia de causa. Então, você pega aí a palavra já que está chovendo, eu vou ficar em casa. Comparativa, a ideia de comparação, tá? Estude como sua irmã, tá? Olha só. Conformativa, ideia de conformidade. Então, colhe na prova conforme eu ensinei. É feio pra caramba falar isso, mas é só o exemplo. Condicional. Caso você estude, conseguirá passar. Consecutiva, ideia de consequência. Então, o aluno estudou tanto que lhe sangraram os olhos. Brincadeira, isso não acontece, tá? Tanto que passou. Concessiva, indica uma cedência, um precedente. Embora tenha pouco tempo, vou estudar um monte, tá? Final, indica finalidade. Então, estude a fim de que entenda o conteúdo. Proporcional, indica proporção. À medida que eu estudo, fico feliz. Temporal, indica o quê? Tempo. Lógico, né? Então, olha só, você pega um exemplo aqui, ó. Quando você aprender esse conteúdo, tudo ficará mais fácil. Joia. Aí você vai pegar essa conjunção coringa, vai somar com a tabelinha, lê, até sair sangue dos olhos. Por quê? Porque assim você vai decorar. Isso vai ajudar você a responder muitas questões. Acredite. Beleza? Beleza. Finalizamos a parte das conjunções. Vamos adiante, porque é preciso continuar o estudo. Força aí, guerreiro!